Olá pessoal, meu nome é Natanael, sou aluno do Centro Universitário Uninter do Polo de Alpinópolis, curso Licenciatura em Matemática. Este é um projeto interdisciplinar relacionado ao tema desmatamento. Primeiro, é importante entender o que seria o desmatamento. Geralmente a gente tem ideia que desmatar é a derrubada de árvores. Mas tudo aquilo que retira, de certa forma, a cobertura vegetal do solo é um tipo de desmatamento. Então, as queimadas, por exemplo, também pode ser considerado uma forma de desmatamento. Mas quais são as causas do desmatamento? O que leva ao desmatamento? Bem, aqui no Brasil, principalmente é a atividade agropecuária, principalmente devido à criação de gado, onde as florestas são derrubadas para se criar pastagens para alimentar os rebanhos. E também para as plantações, como milho, soja, café. Tudo isso leva à devastação, ao desmatamento de várias áreas. Aqui na minha cidade, eu moro no interior do sul de Minas, em uma cidade pequena. O que mais causa esse desmatamento é relacionado ao urbanismo, ou seja, é a expansão do território urbano em relação à zona rural. Para se criar loteamentos, para se construir casas, é necessário derrubar a vegetação natural para que isso aconteça. E isso é uma das grandes causas, não só aqui na minha região, como também em várias partes do Brasil e do mundo. Em relação às atividades de exploração, nós temos as plantações cafeeiras. Aqui no sul de Minas a gente tem como uma das principais fontes, né, de riqueza aqui é a cafeeira. Então muitas pessoas investem nas plantações de café em busca de obterem rendimentos e para isso também acabam desmatando algumas áreas. Também aqui na minha cidade há a exploração de pedras e muitas vezes para explorar essas pedras é necessário desmatar alguma área. Mas agora que a gente entendeu quais são as causas, quais seriam as consequências? Bem, as consequências são muitas, né? Vamos pensar, por exemplo, é interessante que as árvores, as plantas, elas absorvem o dióxido de carbono do ar, que é o responsável maior pelo efeito estufa, que causa o aquecimento global, o aquecimento do planeta. Elas absorvem esse dióxido de carbono e devolvem o oxigênio. E a maioria dos seres vivos não consegue sobreviver sem o oxigênio. Então, em regiões onde há pouca vegetação, há um aumento da temperatura e um grande aumento também de dióxido de carbono no ar, na atmosfera. E outra coisa também que é muito importante a gente saber são as plantas grandes responsáveis também pelo ciclo da água. Porque o que acontece? As árvores, por exemplo, elas vão absorver através de suas raízes as águas da chuva. E essa absorção das águas da chuva geralmente dão origem às nascentes dos rios. Então, na nascente de um rio, na fonte de um rio, se forem derrubadas as árvores, essa fonte ela vai secar, porque é a árvore que absorveu a água da chuva e deu origem a essa nascente. E onde também, nos rios onde não há vegetação nas suas laterais, o que acontece? Acontece um fenômeno chamado de assoreamento. Quando a chuva vem, há
o derrubamento, né, das barreiras que acabam causando isso nos rios. E como consequência, os rios também podem acabar secando. Então, tem várias consequências do desmatamento. Essas são algumas das consequências. E eu, como futuro professor de matemática, o que eu posso contribuir nesse projeto sobre o desmatamento? Bem, através de um processo de modelagem matemática, é possível desenvolver uma função matemática que ela consiga expressar através de números e através de gráficos qual é o desenvolvimento do desmatamento aqui na minha região. Se houve um aumento, se houve uma diminuição. Então é possível estabelecer esse gráfico e visualizar o que tem acontecido nos últimos anos. Por exemplo, um professor da área de química pode fazer a análise do solo, quais são os elementos químicos presentes no solo da região onde que há mais árvores e na região onde que tem menos árvores, e a diferença desses produtos químicos e o que eles causam no solo. O professor de física pode usar estudos da termologia, né, que estuda a temperatura, e verificar o aumento da temperatura na região e quais são essas consequências. Pode ter também um trabalho envolvendo tanto geografia quanto biologia em relação aos biomas existentes, levando em consideração a vegetação do local, né, quais são as características dessa vegetação. Então, há uma grande interação entre várias disciplinas quando o assunto é o desmatamento. É isso aí, pessoal, que eu queria falar para vocês. E eu espero que fique claro. Qualquer dúvida é só perguntar. Mas eu quero dar também um exemplo. Aqui, próximo à minha casa, né, eu moro em uma das extremidades da cidade. E antigamente, um pouco acima da minha casa, existia uma mata, né, onde que tinham várias árvores nativas. Cerca de uns mais ou menos 20 anos por aí, ou 15 anos, né, essa mata ela foi derrubada para a criação de pastagens, para a criação de gado. E atualmente, no local onde havia essa pastagem também para criação de gado, hoje há um loteamento, né? E o que isso mostra pra gente? A evolução do desmatamento, né? Talvez começa em alguma atividade que acaba levando a outra. Para você fazer um loteamento, você precisa derrubar as árvores, tirar toda a cobertura vegetal para que você possa fazer as ruas, para que você possa levar esgoto, levar água, levar energia elétrica, né? Tudo isso. E é bom que a gente possa refletir, então, quais são as consequências das nossas atitudes, daquilo que a gente faz. Se vale a pena pensar somente na economia, ou também a gente tem que pensar no meio ambiente, na preservação do meio ambiente. Então fica aí a dica. Muito obrigado.